esse, proce- esse processo de urbanização no Brasil, ele é muito parecido, ele é semelhante ao processo que aconteceu no mundo todo. Só que, claro, com suas características e particularidades do nosso país. Então, o Brasil, ele é tratado como um país continental, pelas suas dimensões territorial ser muito extenso, tanto no sentido latitudinal, que é sentido norte-sul, como leste-oeste. E isso faz com que se trabalhe o processo de regionalização. Então, o Brasil é dividido em 5 regiões, que é a região norte, a região centro-oeste, a região sul, a região nordeste e a região sudeste. Então, são 5 regiões estabelecidas. E, a partir daí, tem suas características culturais, suas características econômicas e suas características tanto políticas como sociais. Então, dentro do processo de urbanização no Brasil, ele vai acompanhar esse enredo histórico ao longo do processo de formação do território brasileiro. Então, vai partir lá do período colonial até chegar os dias atuais, passando pelos ciclos econômicos do Brasil. Então, o Brasil, ele sempre foi visto até o início do século XX, ou até a metade dele mesmo, em todas as regiões do Brasil, com exceção do Sudeste, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ele era um país tratado como agrário. Ah, professor, mas eu não lembro o que é urbano, o que é agrário. Vamos relembrar do conteúdo passado. O que é urbanização? É quando a maior parte da população de um país reside nas cidades. Se fosse o contrário, a maior parte da população residindo no campo, ultrapassando 50% da população, seria um país agrário. Lembrando que para diferenciar uma cidade urbana de uma cidade agrária ou uma cidade rural, são as atividades econômicas. Então, as cidades agrárias ou rurais, elas carregam o setor primário e o extrativismo nas suas atividades econômicas. Lembrando que o setor primário é a agricultura e a pecuária, enquanto que as cidades carregam o setor secundário e principalmente o setor terciário, que são as prestações de serviços, a indústria e essas atividades que são corriqueiras da nossa realidade, como acontece em maior parte das cidades do mundo todo e no Brasil, enquanto que no campo predomina atividades agrárias, criação de animais e agricultura. Ficou claro aí? Então, o Brasil, durante a maior parte do seu período histórico, foi regido como agrário exportador, baseado no processo de monocultura, que era a produção de um só produto agrícola. Vamos citar o exemplo do café, ou citar o exemplo da cana-de-açúcar, durante seu processo inicial. Foi isso que aconteceu, e exportava para os países, que no caso o Brasil era uma colônia de exploração dominada por Portugal, e Portugal era a metrópole. Então, parte de todos esses recursos naturais que existiam no nosso país eram destinados para Portugal, e Portugal negociava com a Inglaterra e os demais países da Europa as riquezas do nosso país. Então, após o processo de independência que ocorreu no Brasil, ele começou a iniciar, por conta própria, esse processo aí de atividade econômica ao longo dos anos. Só que, claro, ainda não largou essa vocação de ser um país agrário exportador. Ainda hoje é muito forte o setor do agronegócio do nosso país. Ele alimenta e abastece países desenvolvidos do mundo todo, como o caso da China, como o caso dos Estados Unidos. Mas, na realidade, podemos dizer que o Brasil não é mais um país agrário, ele é um país urbanizado. 50%, a maior parte da população do Brasil habita o quê? Habita os centros urbanos. Tiramos por nós aqui, a maior parte dos nossos conhecidos, dos nossos amigos, dos nossos parentes, eles moram nas grandes cidades. É muito difícil encontrar alguém que mora assim no campo, que predomina essas atividades agrárias. Então, tudo o que aconteceu durante esse processo de urbanização, relembrando o conceito, que é a transformação dos espaços rurais em espaços urbanos. E quando a população de um país supera a população do campo. Campo remete a agrário, remete a rural. Urbano remete a cidade grande, remete a essa coisa mais abastecida de desenvolvimento. E a transferência de pessoas do meio rural, do campo, para o meio urbano, a cidade. Então, esse processo aconteceu no mundo todo e aconteceu
no Brasil. Se iniciou lá na Europa, passou pelos Estados Unidos, lá na América do Norte, passou pela Ásia. Apesar da Ásia possuir muitos países ainda agrários, mas esse processo aí ocorreu no mundo todo, porque as pessoas foram migrando, saindo do campo, ou de maneira forçada, ou em busca de melhores condições de vida, de maneira voluntária. Essa parte aí de deslocamento de pessoas iremos estudar em migração, processo de migração no mundo. Então, essa urbanização do Brasil, inicialmente ocorreu no século XX, na região sudeste, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Por que isso aconteceu? Com o processo de independência, a chegada da família real no Brasil, a maior parte dos investimentos que eram destinados para o nosso país se concentrou na região sudeste. Tanto que a capital, que era Salvador na época, foi transferida para Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro. A partir daí, a região nordeste não atendeu mais a centralidade econômica do nosso país. Então, eles começaram a olhar para a região sudeste com maior investimento. Então, eles investiram mais naquela região e fez com que todos os investimentos iniciais se iniciassem naquele local. Aí, São Paulo, Rio de Janeiro e, posteriormente, Minas Gerais se expandiu muito e deu pontapé inicial na formação das cidades. Mas, claro que na região nordeste já existia grandes centros urbanos, como o caso de Recife, como o caso de Salvador, onde se iniciou todo esse processo de colonização do nosso país. Então, por que eu falei anteriormente sobre a produção agrícola no Brasil? Justamente porque foi a partir dela que gerou recursos e dinheiro para fazer com que São Paulo se destacasse no cenário econômico do Brasil. Então, com o dinheiro que foi muito investido no café, então a cafeicultura fez com que ganhasse dinheiro, acumulasse capital para, posteriormente, na própria cidade de São Paulo, investisse em industrialização e essa industrialização mudasse a dinâmica do Brasil como um todo. Então, com o processo de industrialização, surgiu que as máquinas, então o trabalho que naturalmente era manual, isso aconteceu também lá na Inglaterra, aconteceu na Europa. Só que tardiamente, vocês lembram, tardiamente no Brasil aconteceu no século XX, só que na Inglaterra foi lá no século XVII, aí passou pelo século XVIII, aí a maior parte das cidades da Europa, dos países e as cidades da Europa se tornaram urbanizadas. E no Brasil só foi bem mais tarde, no início do século XX, que teve essa sementinha de início do processo de urbanização. Então podemos dizer que nossos bisavós viveram durante o Brasil agrário. A maior parte da população ainda residia, até 1970, a maior parte da população ainda residia no campo, não nas cidades. Ah, mas, professor, existia muita gente morando em São Paulo, Rio de Janeiro. Sim, a população era muito grande, Salvador também. Só que, juntando toda a população do Brasil, a maior parte ainda se concentrava ainda no campo. Como o caso aí do Piauí, apesar de ter Teresina, existe Parnaíba, como o caso do Ceará, possui Fortaleza, grandes centros urbanos, que eu estou citando aqui como exemplo, mas a maior parte dessas cidades ainda preferiam morar no campo, como o pessoal diz no senso comum, interior. Então, esse processo de industrialização que se iniciou lá no Sudeste, lá por volta de 1910, 1920, antes da Segunda Guerra Mundial, fez com que se investisse em infraestrutura na cidade de São Paulo e o processo de mecanização agrícola expulsou o homem do campo. Quem não lembra o que é o processo de mecanização agrícola, revisa a aula passada. Depois deixei o link do vídeo para vocês. Que a máquina substituiu o trabalho de várias pessoas. Então, esse capital fez com que aumentasse as áreas que eram destinadas à moradia daquele camponês. Então, o camponês, pelo fato de ter o desemprego e perder sua terra, ele foi expulso naturalmente por esse processo aí de modernização. Então, eles começaram a buscar as cidades para implementar melhorias de vida. Isso aconteceu em São Paulo. Então, os fluxos de migração em São Paulo, no início do século XX até os anos 90, do século 1990, foi muito grande. Então, São Paulo se tornou, Rio de Janeiro também, se tornou as cidades que recebeu esse fluxo de imigrantes neste processo. Então, podemos dizer que não só o Brasil, mas vários países subdesenvolvidos entraram nessa dinâmica de processo tardio de urbanização. Eles cobram muito isso aqui no Enem. Então, o Brasil só foi se tornar urbanizado a partir dos anos 70.
Então, até 1970 o Brasil ainda era um país agrário, enquanto que a maior parte das cidades do mundo todo já eram países urbanos, enquanto que o Brasil ainda é agrário. Claro que ainda existe países ainda no mundo que são agrários. A urbanização do Brasil, como já falei da mecanização agrícola, né? Essa imagem ilustra aqui, ó, a leva de imigrantes. Aí vocês sabem qual era o destino. Eram São Paulo. Mas grande parte dessas pessoas foram trabalhar no café, na época lá do café. Não somente pessoas da região Nordeste, como pessoas de outros países, principalmente da Itália. Da Itália, os poloneses, os alemães foram para a região sul do Brasil. Teve esse processo aqui formando território brasileiro. Qual era o cenário e a realidade do nosso país naquela época, antes da Segunda Guerra Mundial? Sim, o Brasil investia muito em merchandising e marketing para atrair pessoas para ocupar as terras que ainda estavam ainda por se desenvolver. Então, o vazio populacional e as áreas que ainda não tinham habitação eram muito grandes no nosso país. Então, essa campanha, esse marketing para atrair pessoas de outros países para morar e produzir aqui no Brasil foi muito grande. Só que as pessoas só buscavam a região sudeste. A região nordeste, claro, existia um contingente populacional muito grande, porém as pessoas só preferiam a região sudeste. Vocês estão entendendo agora porque São Paulo, Rio de Janeiro, possui aquele maior contingente de pessoas, porque é um processo histórico e o capital do café também teve aquela questão de Minas Gerais da mineração. Na história vocês viram anteriormente. E com a industrialização, reforçou esse poderio dinâmico da região lá de São Paulo. E muitas pessoas foram obrigadas a vender suas terras ou foram expulsas e acabaram indo para a região Nordeste. Esse processo se intensificou-se muito novamente. No início do século XX, a partir de 1910, aí surgiu as indústrias, as primeiras as indústrias no Brasil. Vocês lembram que a mão de obra, a massa casual que trabalhava nessas indústrias eram as mulheres e as crianças, quem deu o pontapé inicial foi a manufatura, que foi as primeiras fábricas de tecidos. Então foi a primeira atividade econômica de industrialização no setor de industrialização que aconteceu no Brasil. Os demais são para insumos agrícolas, vestuário, roupas, sapatos. O Brasil produziu muito isso durante o início do século XX até os dias atuais. Claro que hoje tem uma diversidade muito grande, principalmente no setor de tecnologia, mas ele fica muito atrás ainda dos países desenvolvidos, como o caso dos Estados Unidos e o caso do Japão. Então, muitas das tecnologias que utilizamos na atualidade são desses países, ou dos Estados Unidos ou do Japão. E algumas exceções aí da Europa, alguns produtos da Europa. Principalmente no setor de informática, no setor de eletroeletrônicos e no setor automobilístico. Então, para você ter ideia, ó, como o processo de urbanização é recente, vocês observam esse gráfico. A partir de 1970, observa essa linha. Esta linha em verde representa a população rural. E esta linha em vermelho representa a população urbana. Perceba que é o seguinte, ó, a população rural era maior no Brasil até 1960. Ó. Aí ela foi caindo gradativamente. Por que ela foi caindo, essa linha em verde? Justamente porque existia um processo de migração. As pessoas foram abandonando o campo e foram se deslocando para as cidades. E enquanto que a linha vermelha, ó, que é a população urbana vivendo em cidades, foi aumentando. Em 1950 era 51%, aí depois foi 70%, ó, 93% foi aumentando. Até que, pela primeira vez, em 1970, 56% da população se tornou urbana. Então, a maior parte da população do Brasil se tornou urbanizada. Então, 1970 foi quando o Brasil se consolidou como um país urbanizado. Então, superou a população rural. Então, hoje, ó, podemos dizer... Isso aqui é um gráfico de 2010, que a população do Brasil era 190 milhões de brasileiros na época. Lembro da Copa do Mundo de 2010, que a propaganda da Brahma fazia esse tipo de propaganda. Somos 190 milhões. Hoje nós somos 210, estamos caminhando para 230 e daqui a pouco vamos chegar a 240 milhões de pessoas. Então a população brasileira, ela, cada dia que passa, vai aumentando. Cada ano, na verdade, né? Melhor dizendo. Então, ela vai se mantendo crescente. E a maior parte dessa população vive no campo. Nunca esqueça, eles cobram muito isso na prova do Enem, esse processo aí de urbanização no Brasil. Quando foi que ocorreu?
1970. Metade do século XX, século passado. 1980, para você ter ideia, ó, a população urbana chegou a 67% do que nós habituamos hoje. E nos anos 2000, quando a maior parte de vocês nasceram, ó, já era 80%. Em 2010, 85%. Esses são os dados que eu peguei do IBGE. E podemos dizer que essa escala aí de urbanização, a maior parte da população estão morando nas cidades. Estamos chegando a 90% praticamente hoje. Ah, professor, vai chegar a 100%? Pessoal, não, porque ainda vai existir pessoas ainda que vão preferir trabalhar no campo. Só que, claro, vai ser a minoria. Geralmente quem mora no campo são pessoas que buscam fugir dos problemas dos grandes centros urbanos, são os aposentados, são pessoas que trabalham com atividades agrárias, que são do setor primário, que gostam de criar animais em fazenda, que gostam da piscicultura, que gostam da agricultura. Exemplo lá do sul do Piauí, lá no Cerrado, que o pessoal produz a soja. Então é o setor agrário. Então existem pessoas ainda que moram, né, nos centros rurais, quer dizer, nas cidades rurais. Mas claro que tem que ter uma infraestrutura e investimento nas cidades. Lembrando que isso não é negócio de urbano, não é cidade bonita, cidade dotada de infraestrutura, não. É o tipo de produção econômica e a quantidade de pessoas que moram em cidades. Lembrando que o conceito de cidades é quando a população supera 20 mil pessoas, tem uns critérios lá estabelecidos pelo IBGE, e que tem uma sede administrativa, possui escolas, igrejas, o que é necessário para a existência de uma cidade. Outro gráfico, ó, mais detalhado, depois vou passar para vocês os slides. Então, este gráfico detalha o seguinte, ó, essa linha, de novamente, para reforçar, essa linha em laranja é a evolução da população urbana. Ó. Perceba a quantidade, aqui é a porcentagem. Ó. Enquanto que na linha verde é a população rural. Perceba que a população rural, a partir de 1940, foi caindo, ó, caindo em 1940, 1960, se aproximando da população urbana. Quando chegou 1970, ultrapassou 55,9%. E ela se cruzou na metade dos anos 60. Consequentemente, coincidindo com o processo de modernização no Brasil, que foi a construção de Brasília, o processo aí do governo lá pós-Getúlio Vargas, aí entrou o governo do Juscelino Kubitschek, que incentivou esse processo de construção de rodovias, onde se construiu estradas, se constrói avenidas, se constrói pontes, favorece esse processo de urbanização no país. E a população rural, ó, nos anos de 2010, até o último censo do IBGE, é 15%. Então a tendência foi caindo consideravelmente, enquanto que a população urbana ela foi, ó, aumentando cada vez mais. Em forma de outros gráficos, percebam, o gráfico de pizza representa esse detalhe em 1950, 42,30%. Tá vendo? Urbana. E 57,5% agrário. Aí nos anos 60, ó, a população rural foi caindo e a população urbana foi aumentando. 1970, esse quadro aumentou, onde se consolidou a urbanização, 80 aumentando, 90 aumentando, 2000, 2010, e vai chegar a 2020, ó, na hora que o IBGE realizar o censo, essa linha, essa parte em azul do gráfico, ela vai ficar o quê? Ela vai ficar menor, ela vai cair para 2 ou 1. Vai chegar um período que vai cair para 1%. Esse processo aí. Entendeu? Aí tem uma distribuição, o IBGE trabalha muito essa distribuição aí. 85% da população, ó, é urbana no Brasil. Aí não precisa nem, vocês sabem a resposta. Onde habita a maior parte da população? Na região Sudeste. Então a região Sudeste é a região mais populosa do Brasil. É a região mais urbanizada também. Aí depois vem a região Nordeste, 73%. Percebo, sendo que, um detalhe, a região Nordeste é a região que possui ainda a maior população vivendo no campo, né, agrária. Para você ter ideia, o estado mais agrário do país é o Maranhão. O Maranhão é onde a maior parte da população daquele estado e do Brasil ainda vive no campo, vivendo de atividades agrárias. Então, o Maranhão, então, é o Nordeste que concentra. Ah, professor, eu pensei que era a região Norte. Mas não é, pessoal, porque a região Norte, apesar de ter muita área de mata, de vegetação, de floresta da Amazônia, a quantidade de cidades grandes é muito pequena.
existe Belém, existe Manaus, existe Rio Branco, Porto Velho, mas qual é a outra grande cidade? As metrópoles é apenas o quê? Belém e Manaus. Enquanto que, ó, se você observar, no Amazonas existe o quê? Muita área de floresta amazônica, muitas cidades pequenas, cidades ribeirinhas, comunidades indígenas, em que a população não supera nem 20 mil habitantes. É aquele vazio populacional muito grande. Para se ter ideia, existe área que a cada 10 km quadrados não tem nenhuma pessoa, meio habitante por quilômetro quadrado. Você pode colocar um som alto, dançar, gritar, que ninguém vai nem notar, porque só tem você naquela região, naquela área. Uma região assim de mais de 10 km de distância, só uma pessoa. E tem local que é vazio populacional, que não tem ninguém. Então esta é a realidade. Enquanto que São Paulo, o contingente populacional é muito grande, na região sudeste, no Nordeste também, na região Sul, na região Centro-Oeste, a dinâmica nos últimos anos foi muito forte, principalmente em Goiânia e em Brasília, que teve um deslocamento populacional, processo de migração. Muitas pessoas buscaram Brasília para morar, principalmente os piauienses. Tem muita gente que mora em Brasília, que é aqui do Piauí. E isso foi acontecendo. Foi esse dado que eu coloquei para vocês aqui, ó. 93% da população urbana é na região Sudeste, ó, do Brasil, está concentrado lá. Não é à toa que o maior índice de mortes daquela doença lá, que eu não posso falar aqui para vocês, é da região lá de São Paulo, porque a maior parte da população mora naquela região, da população urbana do Brasil mora naquela região. E a região Nordeste é que possui aqui, ó, a maior quantidade de cidades do campo, de pessoas que ainda moram nas zonas rurais, entendeu? Então esse processo aí de mecanização agrícola fez com que desse essa dinâmica de processo de industrialização e urbanização no Brasil. Então, o resumo dessa primeira parte é justamente isso. Eu estou falando para vocês que no início do século XX, esse processo de urbanização ocorreu no Brasil. Então, foi um processo tardio implementado pelo êxodo rural, sendo que já aconteceu na maior parte dos países do mundo todo, principalmente os países desenvolvidos. Exemplo da Inglaterra, onde se iniciou o processo de urbanização e industrialização, foi lá. E foi se espalhando pelo mundo todo, só que o Brasil, posso dar exemplo também do México, como outros países, principalmente os subdesenvolvidos, os emergentes, eles se tornaram urbanizados bem mais tarde. Mas por que isso aconteceu? Vamos relembrar. Por causa da vocação agrária exportadora que os países possuíam naquele tempo. O Brasil era o quê? Principalmente as colônias. O Brasil era colônia de Portugal. Então ele teve muito prejuízo para iniciar o seu processo de urbanização. Então a maior parte dos brasileiros eles preferiam morar mesmo no campo, onde vivia da terra, principalmente produzindo aquilo que era necessário para a sua sobrevivência. E quem quisesse ser um funcionário público, trabalhar no funcionalismo público, ou fazer algum curso, ou estudar, ia para os grandes centros urbanos, trabalhar em São Paulo, Rio de Janeiro. Então a dinâmica do Brasil era muito grande, era diferente do que nós vivemos na atualidade. E as pessoas tinham que buscar melhores condições de vida. Por quê? Porque elas foram expulsas do campo pelo processo de mecanização agrícola, entendeu? Então, lembrando que o Brasil, principalmente São Paulo, juntou dinheiro lá do processo da cafeicultura e do processo da industrialização. Então, foi isso que aconteceu no nosso país. Então, esse foi o conjunto e o contexto histórico desse processo aí de urbanização no país. Claro que tem um porém nesse. A urbanização ela promove a desigualdade social, a desigualdade econômica, que é fruto do sistema capitalista. Este é um processo natural do capitalismo. Sempre vai existir a desigualdade social, sempre vai existir os ricos e os pobres. E o que muitos buscam de maneira utópica, aquela igualdade, né? Aquela condição social de todo mundo ter a mesma condição de vida, é meio utópico, é meio impossível de se realizar nesse cenário que nós vivemos no mundo como hoje. Mas, claro, tem como tornar a vida... E quem é rico pode muito bem ajudar quem necessita. Mas aqui pregam por aí, no mundo e no Brasil, que todo mundo vai ter o mesmo padrão de vida, todo mundo vai viver bem, pessoal, isso é balela. Não acredite nesse tipo de utopia, não. O que nós podemos buscar é o seguinte, é uma melhor condição e fazer com que todos tenham pelo menos a dignidade humana de sobrevivência, como alimentação, um salário digno, o vestuário, ter uma roupa digna e tudo.
Imagina se todo mundo fosse um sheik, dono do petróleo no mundo. Ia ser possível? Claro que não. Mas esta é uma das consequências que o processo de urbanização ocorre. Entendeu? Então, é o resumo dessa primeira parte. Vamos iniciar agora a hierarquia urbana. Lembrando que o conceito de hierarquia urbana é o poder e a influência que as cidades maiores exercem sobre as menores. Lembrando que BGE e alguns teóricos da geografia no Brasil classificam as cidades em grandes, médias e pequenas. Cidades grandes são aquelas que ultrapassam 1 milhão de pessoas, o processo de conurbação nos 4 sentidos e possui uma influência com as cidades ao seu redor muito grande. E as cidades médias variam entre 250 a 500 mil habitantes. São cidades que possuem o seu processo de desenvolvimento muito forte, sua economia forte. Porém, não é uma Recife da vida, por exemplo. Não é igual Recife, não é igual Fortaleza, não é igual São Paulo, não é igual Rio de Janeiro, não é igual Salvador. Exemplos que eu posso citar de cidades médias. Uberlândia, muitas cidades lá do São Caetano de São Paulo, tem muitas cidades que têm esse perfil aí de cidades médias. E cidades pequenas são aquelas que não ultrapassa 250 mil habitantes, como é o caso de Altos, como é o caso de Campo Maior. Essas cidades aí que são consideradas cidades pequenas. Então, esse é o sistema de hierarquia urbana que é implementado no mundo todo. E no Brasil não é diferente, existe essa hierarquia. Então, essa hierarquia urbana é estabelecida como? Existe uma rede, você já sabe onde essa rede é concentrada na sua maior parte, é na região que é na região sudeste. Qual aqui influencia mais? A que influencia mais é a região que é a região São Paulo. Então, ó, perceba que essa rede, essa malha é muito grande na região lá de São Paulo. Na região centro-sul. Aí passa pelo Rio de Janeiro, passa o quê? Passa pelo Santa Catarina, passa pelo Paraná e Rio Grande do Sul. Aí existe também a da região Nordeste, perceba, ó, Salvador é muito extensa, muito grande. Cada linha dessa, o que significa? É o poder de polarização, o poder que uma cidade submete a outra. Vou citar o exemplo. Existem pessoas que dependem de Altos que dependem de Teresina? Ou vice-versa? Depende. Então, muitas pessoas vão trabalhar em Altos, aqui de Teresina, e muitas pessoas de Altos vêm trabalhar aqui. Então, essa dependência, essa polarização de uma cidade influenciando as outras é muito forte. O Marcos aqui colocou, né? Professor, eu acho que daqui a uns anos pode mudar um pouco essa desigualdade. Sim, Marcos, pode. Mas eles estão visando essa desigualdade aí desde o século XVII. Mas é aquilo. Tem que fazer políticas sociais que atendam esses anseios que a sociedade ele busca. De não deixar as pessoas refém da miséria e não deixar as pessoas com falta de dignidade. E muitas pessoas fecham os olhos, são muito egoístas e não ajudam o próximo, só pensam em si mesmo. Eu também tenho essa visão aqui. Se eu tenho muito, eu posso ajudar quem tem pouco. Mas eu usar isso de maneira assim, para fins políticos, de tornar a vida do outro pior, já aí é diferente. Mas é verdade, Marcos, pode mudar e muito. Aí tem que investir em saúde, o Estado tem que investir em educação, tem que investir em segurança, tem que dar uma educação digna para os alunos, né? Em geral, fazer com que as pessoas melhorem cada vez mais. Então, a única ferramenta que vocês têm de ascensão social é por meio dos estudos. Quanto mais tempo vocês insistirem estudando, mais perspectiva de melhoria de vida vocês irão conseguir. Claro que não existe atalho. Vocês não vão conseguir aquele emprego dos sonhos de uma hora para outra, não. Vocês vão ter que ralar e correr atrás. Claro que para quem já tem uma família, que já está bem estruturada, que possa te ajudar, tudo bem, você vai conseguir isso de maneira mais rápida. Mas quem nasceu assim, em família humilde, vai ter que batalhar e ralar. E conseguir tudo de maneira honesta. E não cair nas tentações aí que o mundo coloca, né? De conseguir as coisas fáceis aí, que sabe qual é o destino. Aí isso aí não existe, não. Aí em todo o país do mundo. Brasil, México, Estados Unidos. Aí é por isso que existem os crimes, existem as coisas erradas aí do nosso mundo, né? Então vamos voltar aqui para o conteúdo. Mandou bem, Marcos. Tem que acreditar mesmo. Sempre. Vamos lá. Essa rede urbana é muito forte aonde? Em São Paulo. Aí tem essa linha, quais os critérios? Vamos lá. Os critérios são as comunicações, a economia e os transportes. Então, os transportes,
Eles evoluíram muito, então eles dependem o quê? Eles dependem de uma infraestrutura de melhores condições de rodovias, de estradas e de hidrovias, do setor, tanto do setor rodoviário como do setor ferroviário. Vocês vão ter um conteúdo de transporte que vai explicar isso melhor. Mas onde existe essa malha de transporte muito forte, maior vai ser essa influência, essa rede urbana deste país. No caso, ó, quem possui é a região sudeste, porque as primeiras ferrovias, que a prioridade de início do Brasil foram as ferrovias. Aí, por volta dos anos 50, durante o governo do Juscelino Kubitschek, se priorizou as rodovias, que é uma forma de transporte muito mais caro, que requer muito mais investimento do que o ferroviário. O ferroviário é mais barato. Então, eles insistiram em investir o quê? Investir no rodoviário. Aí é muito caro para o nosso país, esse mecanismo aí. Mas está valendo, está funcionando até hoje, então vamos continuar com ele. Tem os hidroviários, que é transporte pelos rios, também tem os portos, isso também ajuda muito. E hoje, que é a realidade nossa, que vocês já nasceram com essa realidade, é a telecomunicação, que é a malha de internet via móvel, que até os anos 2001, dos anos 2000, ainda era precária aqui na nossa região, na região Nordeste. Eu lembro que durante minha adolescência, para acessar a internet, era discada por meio do telefone, que dava aqueles pulsos eletrônicos lá, e a internet era bem mais rápida durante a meia-noite, ou no final de semana. Aí depois chegou a internet via rádio, que ainda era lenta, mas era bem melhor do que a discada, que o máximo de velocidade era 200 né, kbyte por segundo, era lenta, era horrível isso aí, mas dava para sobreviver naquele período. Aí foi melhorando, aí foi tendo investimentos em infraestrutura de cabo, de fibra ótica. A internet ela começou hoje a ter uma velocidade muito grande. Aí hoje nós podemos utilizar 200 MB de internet, enquanto que os países desenvolvidos estão utilizando giga. Aí esses meios de informações, ó, eles eram muito difundidos e é bem mais forte nos centros urbanos. É por isso que ainda muitas cidades no Brasil ainda não possuem uma internet rápida de qualidade. Ainda estão paradas no tempo. Por que isso acontece? Porque essas empresas que levam esse tipo de serviço, que eu não vou citar o nome aqui na aula de vocês, mas vocês já conhecem, elas esperam pelo investimento do Estado. Investir em telefonia, em cabos de fibra ótica, construção de iluminação, de rede de energia elétrica. Então, elas não vão tirar do próprio bolso para investir. Então, elas vão pedir para o governo investir. Aí, quando essa estrutura estiver estabilizada, é que a internet de banda larga, de maior velocidade, ela pode ser implementada. É por isso que quem mora no campo sofre muito. Tem que pagar muito caro na internet via satélite. E quem mora na cidade, o porte de telefonia está próximo aqui. Só basta assinar com uma operadora dessa, pagar uma banda larga muito alta e só faz ligar o cabo de telefone que dá certo. Que antigamente era o telefone fixo, né? Mas hoje, telefone fixo podemos dizer que se converteu na internet. É uma tecnologia de informação que, apesar de ser utilizada na atualidade, ela vai morrer futuramente. O telefone fixo. É por isso que não existe muitos orelhões nos centros urbanos, como era na minha infância. Na minha infância, cada esquina era um orelhão, nos anos 90. Hoje vocês percebem que o orelhão é apenas em pontos estratégicos, como em rodoviárias, em aeroportos, apenas por emergência. Ninguém praticamente usa, não. Todo mundo tem um celular no bolso que se conecta, mesmo que seja a dados móveis. Essa realidade mudou. E a tendência é mudar a cada dia que passa. Então, essa rede urbana faz com que esse processo aí se consolide. Então, e uma cidade ela vai dependendo da outra. Aí vai ter as cidades líderes e as cidades que são submetidas. Exemplo, quem é a cidade mais importante do Brasil, que tem uma influência muito forte? São Paulo. Aí depois vem Rio de Janeiro. Aí depois vem Minas Gerais. Aí tem uma escala de hierarquia, ó, como está sendo mostrado aqui para vocês, que até passei nos slides. Ó. A grande metrópole nacional, São Paulo e Rio de Janeiro. Depois vem a metrópole nacional, como o caso aqui de Minas Gerais. Aí depois vem a metrópole. Então essas classificações que o Enem cobra, vocês pesquisem, é a do IBGE. Tem a antiga, que é dos anos 90, a época que eu estudei, que eles colocam metrópole global, metrópole nacional, eles não estão utilizando muito essa, não, eles estão utilizando esse tipo aqui, ó. Metrópole do tipo A, capital regional. Por exemplo, Teresina aqui, ó, é o laranjinha, né? Capital regional A.
ela tem uma influência muito grande aqui nessa região do meio norte, da nossa região, do meio norte. Influencia cidades próximas, como Altos, Campo Maior, Caxias, União e etc. E o conceito de vila já não existe mais, vocês já viram isso na aula passada. Vila remete a agrário, a algo muito mais antigo. Era muito utilizado nos estudos antigos. Dá continuidade aqui no próximo, né? Aí aqui, ó, uma escala mais ampla, mostrando para vocês. Tá vendo? A grande metrópole nacional, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Por quê? Porque sua influência ultrapassa as fronteiras do país. Elas podem ser classificadas como globais também. Elas chegam a influência até lá na Argentina, no Chile, países próximos, e é conhecido no mundo todo. Se perguntar um gringo lá da Europa, lá da Inglaterra, lá em Londres, fala uma cidade que você conhece no Brasil, ele vai dizer São Paulo, Rio de Janeiro. Se perguntar Teresina, ele não vai saber. Se perguntar Altos, é que ele não vai saber mesmo. Por quê? Porque essa capacidade de ter uma informação, um marketing muito grande em relação às cidades do mundo todo. Então, ó, memorize e estude essas capitais. Brasília é qual tipo? Brasília é metrópole nacional. Ó. Tá vendo? Goiânia. Goiânia cresceu muito nos anos 2000. Ó. Goiânia é uma metrópole já. Belém, há muito tempo é uma metrópole. Manaus, ó. Percebam a realidade de Manaus. Ó. Tamanho do estado do Amazonas. O estado do Amazonas é muito extenso. Muito extenso o estado do Amazonas. E enquanto que existe muito vazio populacional. Vazio populacional dessa região aqui. Assim como também no Pará. Aí, ó, observe a região Nordeste, como tem muita cidade com hierarquia urbana e investimento urbano. Teresina é qual tipo? Teresina é capital regional A. Tá vendo? Fortaleza, metrópole. Essa é do IBGE. Aprendam, viu? Essa aqui é a mais cobrada. Vocês podem perguntar. Rio de Janeiro, ó, Vitória. Vitória é de que tipo? Vitória é capital regional A, assim como Teresina. São Luís, capital regional A. Aracaju. Do Nordeste, quais são as metrópoles fortes? Ó, Fortaleza, Recife, Salvador. Aí tem as que estão atrás delas, que são Aracaju, Maceió, João Pessoa, Natal, Teresina e São Luís. Aí tem as médias, as pequenininhas aqui, a B, a C, Altos. Altos é classificado como centro de zona B, ó. Pequenininho aqui, a leste aqui. Perceberam aí a diferença? Então esse é o padrão de rede e hierarquia urbana. E todas essas cidades aqui são dotadas de infraestrutura, ó. Rodovias, ferrovias, telecomunicações, transportes, internet, e assim vai. É por isso que, quando você compra algo pela internet, ela vai chegar bem mais rápido a esses centros urbanos aqui. Você mora em São Paulo, você vai receber a sua mercadoria muito mais rápida, se você comprar nas lojas. Aí, se você é de uma cidadezinha pequena dessa aqui, ó, do Amazonas, ou do Rio Branco, né, do Acre, vai demorar a chegar. E o custo, o frete dos correios é muito mais caro, se você pedir por lá. Continuando, vamos lá, ó. Esquematizando, outras. Percebendo, ó? Rio de Janeiro e São Paulo, ó, as principais cidades do Brasil. As cidades mais povoadas sempre foi São Paulo. E você já expliquei no início da aula o motivo, né? Por causa da industrialização e por causa da cafeicultura, que gerou fundos e dinheiros para se investir em infraestrutura e fez com que São Paulo se tornasse uma cidade desenvolvida muito mais rápido que as demais do Brasil todo. Aí dizem que a primeira megalópole brasileira pode acontecer, eles cobram muito isso no Enem, é por isso que eu coloquei aqui para vocês, ó, que é a conurbação e a fusão de cidades de São Paulo até o Rio de Janeiro. Perceba que aqui tem a rodovia Presidente Dutra, ó, quem transita até chegar ao Rio de Janeiro. À medida que a pessoa vai se deslocando aqui de carro ou viajando, vai encontrando centros urbanos próximos, cidades grandes, ó, como Guarulhos, Mogi das Cruzes, Jacareí, São José dos Campos, Pindamonhangaba, Lorena. Mas claro que não se compara, como o caso do Japão, a megalópole japonesa, não se compara à megalópole lá dos Estados Unidos, mas tá caminhando. Já faz 30 anos, né? Tá esse processo aí da megalópole brasileira, Rio de Janeiro e São Paulo, mas tá indo, tá evoluindo. Aí aqui é as maiores cidades metropolitanas e redes do Brasil, ó. Primeiro, São Paulo, né? Eu peguei a de 2012 e peguei uma de 2010 para vocês terem uma noção. Ó. Primeiro lugar, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, são os três maiores. Aí depois vem Porto Alegre, aí vem do Distrito Federal, ó, incluindo Goiânia, aí Recife, Fortaleza, Salvador, ó, Belém, tá vendo? Então essas são as maiores
cidades. Esse processo ele pode se inverter ao longo de 50 anos, 20 anos, mas São Paulo nunca perdeu o topo. Mas lembrando, o processo de migração de contingente populacional não é tão forte como aconteceu no século XX. No século XXI, São Paulo mudou muito nesse quesito de receber pessoas. O processo está se revertendo. As pessoas estão deixando São Paulo e estão buscando outras cidades, porque o inchaço populacional lá, as dificuldades econômicas, elas estão muito... Tá complicado morar em São Paulo hoje em dia. Então as pessoas têm que ter uma condição e têm que ter sangue no olho para morar naquela cidade. Uma cidade grande, ó, que ultrapassou 20 milhões de pessoas já. 20 milhões. Perceberam? Manaus também é uma gigante, ó, da Amazônia, que é a maior cidade da região amazônica do país. Aí esse teu exemplo da nossa realidade, ó, a grande Teresina, nossa rede, que tem Teresina influenciando cidades próximas. Timon, Altos, Coivaras, Pau d'Arco, Demerval Lobão. Memorizem, ó. Lagoa do Piauí, Beneditinos, Monsenhor Gil, Curralinhos, Lagoa Alegre e União. E José de Freitas. Essas são o quê? As cidades e a grande rede que é influenciada, que são influenciadas por Teresina, né? Teresina, a cidade mais importante, com maior poder de polarização da rede urbana, enquanto que as demais, ó, essas populações transitam entre si por aqueles critérios, relembrando a economia, transporte e comunicação. Então é muito forte aqui. Então fica esse vai e vem de pessoas diariamente. Aí podemos dizer que durante o dia da semana altos, a população despenca muito, diminui muito, porque muitos vão trabalhar em Teresina, outros trabalham em José de Freitas, outros vão trabalhar em cidades próximas, ó. E durante o final de semana, o que acontece? O processo inverte. As pessoas vão passar finais de semana no campo, né? Vão buscar os sítios. Aí Teresina aqui, é dia de domingo, é uma tristeza se você rodar aqui pelas ruas. É um vazio muito grande. Mas durante o dia da semana, é muita gente, principalmente nas ruas. Mesmo nesse período aí que nós estamos vivendo de pandemia. E as problemáticas urbanas que vocês viram na aula passada são as mesmas que acontecem no mundo todo. Só que, claro, no Brasil ele é muito mais intenso. Aí vocês tragam para a realidade de cada um. A violência aqui é muito desenfreada. Milhares de pessoas morrem por ano, ultrapassando a casa dos 60 mil pessoas morrendo por ano aqui, é muita gente, principalmente por meio de assalto, esse tipo de coisa aí, envolvendo mesmo o crime urbano, né? A guerrilha urbana, que é muito comum no Rio de Janeiro, São Paulo, que eu não vou me adentrar tanto, que é um tema polêmico. A favelização, aí tem esses problemas aí que acontecem e acomete, ó. É aquela coisa, é uma faca de dois gumes. Tem os pontos positivos da urbanização e tem os pontos negativos. Coisas que hoje, esses problemas que são características das grandes cidades, não existiam no campo antigamente. Mas no campo, quando o Brasil era agrário, existiam os problemas também. Só que quais eram os problemas? As pessoas, no campo, vamos lembrar, antes de 1970, as pessoas tinham uma expectativa de vida menor, elas morriam mais rápido, a expectativa de vida era de 70 anos ou menos, porque a pessoa trabalhava muito, não fazia exames de rotina, exame de saúde. Aí de doenças que poderiam ser tratadas, as pessoas morriam facilmente. De repente a pessoa tinha um derrame e morria, um ataque cardíaco, e os hospitais se concentravam nas cidades. As pessoas, e levava tempo. Também não existia essa malha urbana de rodovias, estradas como existe hoje. Aí a pessoa saía, por exemplo, do lado do Maranhão para Teresina para se tratar. O que acontecia? No meio da viagem a pessoa acabava morrendo, porque demorava muito o acesso. E nem todo mundo tinha acesso aos hospitais naquele período também. Então as pessoas morriam de coisas simples e banais. Morria de disenteria, morria de pneumonia. Pneumonia matava muito naquele período. Aí as crianças, não só para os adultos, mas também para as crianças. As crianças, elas morriam facilmente. Aí o índice de mortalidade infantil até os anos 70 era muito grande. Porque no campo, como é que era a realidade? As pessoas bebiam muito água de poço, água de rio. Aí geralmente, mesmo tratando, filtrando, fervendo, ainda não escapava das doenças. Aí vocês sabem, no campo também não tinha asfalto, não tinha nada, e as pessoas pegavam aquelas doenças de verme, né? De verme, amarelão, esse tipo de coisa aí. Aí tem esse tipo de dinâmica. E as pessoas tinham muito filho naquele período para compensar essas perdas e também ajudar para trabalhar na roça, para ajudar a cuidar dos animais.
ou para quem quisesse morar na cidade, sair, abandonava a casa dos pais muito cedo, antes dos 15 anos, iam morar nas cidades para trabalhar, aí voltava, entregava dinheiro para os pais. É muito comum, ainda essa realidade existe muito no Maranhão ainda. Por exemplo, tem muitos dos maridos que deixam suas esposas em casa e só vai voltar depois de 6 meses para trabalhar em São Paulo, na construção civil, por exemplo. Aí eles voltam 6 meses. Só que, claro, vai de cada um, né? Tem uns que torram o dinheiro em menos de um final de semana, aí, gastando tudo que ganhou durante 6 meses. Outros ajudam os pais, outros ajudam as mães, constroem uma casa. A primeira coisa que o rapaz faz é comprar um carro e uma moto, e lá e fica lá bebendo uma gelada lá no final de semana, né? Lá numa cidade pequena. Então, esses problemas aí, pessoal, das grandes cidades ainda vai persistir por muito tempo, viu? Então, isso aqui é o resumo rápido. Foi 1 hora, eu prometi não me esticar com vocês, que trata do processo de urbanização no Brasil. Então, o processo de urbanização no Brasil ele é característico o quê? Dos países emergentes ou subdesenvolvidos. Ele é desorganizado, ele não é organizado igual dos países desenvolvidos, e esses problemas aí que acontecem nas grandes cidades é oriundo desse processo aí, descontrolado. Mas, claro, tem seus pontos positivos e pontos negativos. E a modernização desse processo de urbanização ele está encaminhando para melhorar, como o nosso colega falou anteriormente aí, né? Então, pessoal, continue estudando, bons estudos aí.